Você se sente muito desanimado, né? Desmotivado, tá com aquele desânimo? Eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas orientações sobre esse desânimo. Isso é uma queixa muito frequente, muito comum, inclusive no consultório, né? Os pacientes se queixam muitas vezes desse desânimo. Então vamos entender um pouquinho. Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga. Vamos entender um pouquinho essa questão do desânimo e pensar aqui em algumas dicas que podem ajudar você que possa estar aí desanimado, passando por um período de desânimo. A primeira coisa que vale ressaltar é que o desânimo não tem uma causa única, ele é multifatorial, pode ter várias causas, desde causas fisiológicas, né, uma alteração endócrina, uma alteração aí de deficiência de vitaminas, alteração de sono, alimentação, enfim, várias causas que podem culminar aí nesse desânimo. Podem ter causas associadas a transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, que é muito comum esse sintoma do desânimo, ou pode não ter nenhuma dessas causas e seja uma causa ambiental ou seu estilo de vida, enfim, né? A primeira coisa é a gente entender, né, o porquê, o que está acontecendo, o que piora, o que melhora essa questão do desânimo. A melhor, né, solução, se você está muito desanimado e está impactando na sua vida, é uma avaliação profissional. Fazer o check-up ali dos seus exames de rotina, observar se o seu sono tá bom, se a sua alimentação tá boa, sua ingesta de água tá boa, enfim, né, a prática de atividade física, né, tudo isso pode interferir e a falta disso pode causar o desânimo. Tomar sol pela manhã, né, então a luz natural, a luz solar faz diferença, é preciso essa avaliação. Mas aqui eu vou trazer algumas dicas de forma geral para esse primeiro passo de tentar reverter isso, né? De ver se você consegue com essas ações melhorar um pouco o seu estado aí de ânimo. Então, algumas orientações, algumas dicas de forma geral aí para melhorar essa questão do desânimo. A primeira coisa, isso tudo que eu falei, observa tudo isso, tá? Né? Vê os ajustes que precisam ser feitos, mas depois disso é importante observar, né? Tomar ciência da sua condição. Observar sem julgamento. Isso é uma prática, inclusive, de mindfulness, de atenção plena. Você se tornar um observador sem julgar, sem se punir, sem se culpar, sentir vergonha, né? Porque às vezes o desânimo ele pode ser confundido ali com uma preguiça, né? Nossa, pessoa preguiçosa, né? Não faz nada. Não, às vezes vai muito além. No começo do vídeo, olha quantos fatores que eu pontuei aqui que podem estar associados a esse desânimo. Então, faça primeiro uma observação sem julgamento e aceite o seu estado de desânimo, acolha esse estado. O aceitar que eu tô falando aqui, não é um aceitar tipo, tô desanimado, beleza, eu vou ficar assim mesmo, tô aceitando. Não, aceite que você está nessa condição para que você possa mudar. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente aceita. Se você ficar num processo de negação, de rejeição, se culpando, dificilmente você vai conseguir colocar em prática alguma coisa para essa mudança. A segunda orientação que eu trago aqui, ela parece ser um pouco contraditória, mas você vai entender. Para melhorar o desânimo, a gente precisa fazer. Aí você vai me perguntar, Natane, mas agora ficou esquisito, né? Se eu não tô fazendo porque eu tô desanimado, como você me fala que eu tenho que fazer alguma coisa para eu ficar animado? Existe uma técnica da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, chamada ativação comportamental. Ela é utilizada no tratamento de depressão. Por quê? Porque consiste aí nesse quadro de desânimo. E por quê? Eu sei que parece contraditório porque eu não tô com vontade de fazer alguma coisa e aí como que eu vou lá fazer alguma coisa? Só que a gente tem que entender que o desânimo, ele se torna um ciclo. Então, eu não faço nada porque eu não tenho vontade. E quando eu deixo de fazer, eu tenho menos vontade ainda. Então, eu não faço porque eu tô sem vontade, depois eu tô sem vontade porque eu não fiz. E aí vira esse ciclo e a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa interromper esse reforço do desânimo, né?
E não dá pra gente produzir ânimo do nada, não dá pra gente ir lá e fazer ânimo para então a gente conseguir executar alguma coisa. Então a gente precisa fazer o quê? Comportamento. Então o que a gente consegue produzir, emitir é o comportamento. Por isso que nós precisamos ativar o comportamento para combater o desânimo. Então, como que isso é feito? Essa orientação e dica que eu vou trazer aqui, você pode tentar fazer uma lista, né? Tomar nota aí de atividades, de coisas que você gostaria de voltar a fazer. Então você fazia e deixou de fazer, coisas que você gostaria de começar a fazer, coisas que te dão prazer, que são um hobby, né? Um lazer, coisas da rotina, atividades mesmo do dia a dia, porque dependendo do desânimo que a gente vai deixando de fazer coisas até do nosso dia a dia mesmo. Então coisas do dia a dia, anote nessa lista. Por quê? Depois você vai pegar essa lista e transformar isso em micro tarefas. Micro mesmo. Então você vai começar a ativar o seu comportamento para que você consiga quebrar esse ciclo que eu falei do não faço porque eu tô desanimado porque eu não faço, né? Então comece a produzir comportamento através de micro tarefas. Então assim, ao levantar, né, de manhã, em vez de largar a cama bagunçada, a coxa lá toda embolada, estica a coxa na cama. Essa é uma micro tarefa. Organiza o travesseiro, deixa um quarto arrumado. Ok, você já fez uma tarefa naquele dia. Ao invés de passar um tempão de pijama, né? Hoje, principalmente home office, muita gente em home office fica lá de pijama, pantufa o dia inteiro. Não, escolha um dia e levanta. Aí você une aí as tarefas. Passou um tempo ali organizando a sua cama, agora tira o pijama, organiza a cama e tira o pijama, coloca uma roupinha ali para você trabalhar ou para você tomar o seu café da manhã. Então, mais uma micro tarefa, né? E aos pouquinhos você vai definindo aí as suas tarefas e até atividade de lazer, por exemplo, vou mandar uma mensagem para um amigo ou uma amiga para eu conversar, perguntar se está tudo bem e trocar uma ideia. Pronto, uma coisa que você não estava fazendo, né? Eu vou passar ali e tomar um café, né? De 5 minutos que seja, um café sozinha mesmo, mas eu tomar um café, comer um biscoitinho ali naquela padaria da esquina. Então, uma micro tarefa ali de lazer. E aí você vai se engajando, né, nessa ativação do comportamento. E aí então vai melhorando, ou seja, vai gerando a motivação. Porque aqui nós queremos trazer essa sensação do dever cumprido, essa sensação de autoeficácia e ir trazendo essa motivação. Porque a gente precisa entender que o desânimo ele não passa sozinho, ele não passa num passe de mágicas. Então eu tô lá desanimada, tô lá prostrada e vou ficar esperando, né? A hora que eu tiver vontade eu vou lá fazer. Isso não vai acontecer, tá? Até porque nesse estado de desânimo, a nossa própria postura do corpo manda essa mensagem para o nosso cérebro. Então, outra orientação é corrige sua postura, coloque uma postura, né, mais firme, mais elevada, mande a mensagem para o seu cérebro de que você está, né, agindo, porque aquela postura do desânimo de ficar, né, ombro baixo, né, olhando baixo, né, vai fazer alguma coisa, vai escrever, tá assim na mesa, né, isso tá mandando uma mensagem para sua mente também. Então, mude a sua postura no seu dia a dia. E a tendência de um estado de desânimo é sempre olhar o copo meio vazio. Você não vai olhar o copo meio cheio. Então, tudo se torna um problema, tudo se torna mais difícil. Então, já existe esse viés de confirmação aí dessas situações desanimadoras. Então, você vai olhar o copo meio vazio, o que intensifica o desânimo. Então, a gente precisa começar a fazer o treinamento, a ativação de olhar esse copo meio cheio, né? De começar a olhar o outro lado. E isso, através dos comportamentos, da postura, também vai ajudar você a ir gerando esse ânimo, ok? Espero ter contribuído, que tenha feito sentido para você essas dicas, orientações aqui. E mais uma vez quero frisar, tá muito difícil, esse desânimo tá persistindo, tá te trazendo um sofrimento. Busque ajuda, busque uma avaliação profissional, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.